Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aqui a montagem da emenda de rebite numa corrente 525 KRO. Esse procedimento aqui ele vale para as outras correntes também, tá? Hoje todas as correntes que são vendidas com rebite, todas elas têm retentor, então esse aqui serve de um exemplo para todas as outras. O pacote da emenda é esse aqui, no caso da 525 KRO. Dentro dele a gente vai ver um sachê de graxa. Nós vamos ver aqui os 4 O-rings, a placa externa e a emenda em si. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Para a gente fazer esse procedimento, nós vamos utilizar a ferramenta de corte de corrente, o CT 2100, com alguns acessórios que acompanham aqui o kit, como por exemplo essa ponteira PBL 220. Tá? A gente vai utilizar aqui também na primeira etapa, a gente vai utilizar a ferramenta PH500JP, tá? E uma atenção especial aqui, a forma de montagem dessa ferramenta. Então vamos lá. Então primeiramente a gente vai abrir aqui o sachêzinho com a graxa e a gente vai lubrificar essa parte do pino, tá? Vou passar um pouco de graxa aqui no pino, espalhar bem essa graxa aqui. A gente vai passar a graxa aqui também nos retentores e a gente vai instalar aqui 2 retentores, um em cada pino, tá? Então é isso aqui, passando um pouquinho mais de graxa aqui no segundo retentor e instalando no outro pino. O próximo passo, a gente vai colocar então a emenda conectando aqui as duas extremidades da corrente. Então ela passa aqui, aponta para o outro lado. Eu já deixei aqui os O-rings pré-lubrificados. A gente vai colocar eles aqui nessa posição. E em seguida a gente vem com a placa para fazer a montagem aqui. Então aqui a gente já tem a emenda posicionada no lugar. Eu vou vir aqui agora com a placa externa e vou alinhar aqui junto com os 2 pinos. Pressionar aqui com a mão. E agora a gente parte para o uso da ferramenta em si. Precisa pressionar a placa externa na corrente. Para isso nós vamos utilizar a ferramenta em si, a ponteira PBL 220, que a gente vai rosquear nessa extremidade. E a gente vai usar também essa ponteira PH500JP. Essa ponteira aqui ela vale para as correntes 520, 525, 530. O ponto importante aqui, como a gente está fazendo um rebite, é a parte, aqui vocês vão notar, de um lado está escrito rebite em inglês e do outro lado está escrito clip. Então é a parte rebite que precisa estar em contato com a corrente. Portanto, nós vamos remover o pino, trocar ele de posição, passar ele aqui para o outro lado. Agora sim ele está montado na posição de rebite, uma vez que é essa parte, essa face da ferramenta que vai estar em contato com a corrente. Então eu tenho aqui a primeira ponteira montada, essa outra ponteira a gente vai encaixar nessa extremidade, tá? Para essa função em que a gente vai pressionar a placa externa da corrente, não é necessário nenhuma ponteira nesse lado da ferramenta. Aqui vai ficar realmente vazio. Então a partir dessa montagem, a gente vai posicionar a ferramenta já com os acessórios, alinhando aqui já com a placa externa, e com a mão mesmo, a gente vai fazer um primeiro ajuste da ferramenta. Então a ferramenta já está posicionada no lugar, vocês estão vendo aqui, né? A gente tem a ponteira já pressionando a placa. Agora eu vou utilizar uma chave de boca na própria ferramenta e a gente vai fazer o aperto. Esse aperto aqui é até que a gente sinta que a ferramenta parou de progredir. Aí, encontrado esse ponto de maior resistência, a gente vai remover essa ferramenta, essa ponteira da ferramenta. Então, pessoal, vocês vão notar que a ponta aqui dos pinos, inclusive ela é de um material diferente, ela tem uma cor diferente, ela está aqui, ó, ela está para fora da placa. Então a gente tem aqui a posição correta. Agora a gente vai vir com a ferramenta de rebite, exatamente para expandir, criar como se fosse uma flor, né? Essa parte aqui ela vai expandir para as laterais, travando a placa externa no conjunto. Para essa próxima etapa, então, a gente vai usar a ferramenta
também com essa ponteira PBL 220. Nós vamos precisar aqui da ponteira TPP 220. Essa ponteira ela vai instalada no lado oposto. Então ela fica desse lado de cá. E a gente vai usar, por ser uma corrente 525, nós vamos usar aqui a ponteira FP 500 JP desse lado. Então agora a gente vai posicionar, a gente vai fazer a rebitagem um de cada vez. Então a gente posiciona aqui a ferramenta, alinhando com o pino, e já pode ir rosqueando aqui com a mão mesmo para ir posicionando ele. Então é importante a gente certificar que a ferramenta está alinhada com o pino. Então a parte do pino, a parte de baixo do pino, ela tem que estar bem assentada na ferramenta do lado oposto. E aqui a gente tem que ter a ferramenta ponteira de rebite, tem que estar bem alinhada com todo o pino, tá? Então aqui a gente pressiona aqui com a mão mesmo, e agora nós vamos fazer a rebitagem propriamente dita. Então agora da mesma maneira a gente vai rosquear até que a gente sinta uma resistência. Não há necessidade de fazer muita força aqui, porque a própria ponteira aqui da RK, ela já tem um limitador. Então até mostrar para vocês aqui no detalhe a vantagem dessa ferramenta RK para poder fazer o rebite. Aqui a gente está com a ponteira FP500JP e vocês vão notar que ela tem um limitador. Então chega num certo ponto, a própria ponteira toca na placa da corrente, que é o ponto ideal de rebite. Não tem perigo ali da gente passar da conta. Então no momento que a gente sentir a resistência maior é porque a ferramenta já tocou na placa, não é necessário avançar. Tá? E aqui não é muito torque, isso é um ponto de grande atenção para a gente evitar quebrar. Não tem perigo de estragar a corrente, tem perigo de quebrar essa ferramenta caso a gente exerça um torque excessivo. Então aqui vocês vão observar o lado que já foi feita a rebitagem e o lado que não foi feito, né? Então aqui a gente tem o rebite perfeito, bem distribuído, já travando a placa na posição correta. E agora a gente vai repetir o procedimento do outro lado. Detalhe para vocês verem, desse lado aqui que a gente já fez a rebitagem, vocês podem ver que a ponteira toca na placa. Desse lado aqui, ela não toca. Tá? Então esse é o ponto que a gente precisa apertar aqui até que ela chegue a tocar na placa externa da corrente. Então tá aí, feita a montagem da emenda. Agora vocês vão notar aqui, quando a gente olha de perfil, vocês vão olhar que os dois lados aqui a ponteira toca a placa, tá correta a instalação. Aqui, se você quiser ter ainda uma segurança extra de que o rebite foi bem feito, o diâmetro aqui da extremidade do pino, ele deve ficar em 5,55 milímetros, tá? Esse é o ideal recomendado aqui pela ferramenta RK. Então é isso, hoje eu mostrei para vocês aí como fazer a montagem de emendas por rebite, né? O exemplo aqui é uma corrente 525 KRO. A gente tem também algumas emendas 520, 530 que utilizam esse mesmo sistema. Nesse caso aqui também uma corrente com retentor.